Infelizmente, nesse último sábado, dia 6 de abril, morreu aos 91 anos o escritor e cartunista Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, A Turma do Tererê, entre outras tiras e quadrinhos. Um dos maiores cartunistas brasileiros infantis do nosso tempo, Ziraldo, pra mim, foi sempre um sinal de alegria e criatividade, desde quando eu tinha 10 anos e assistia a série do Menino Maluquinho na TV. A imagem é um ícone que me inspirou e divertiu muito, e para tentar espalhar um pouco dos mesmos sentimentos de alegria e diversão que ele me transmitiu, eu fiz esse vídeo explorando um pouco mais a trajetória das obras de Ziraldo nesse momento tão triste. Descanse em paz, Ziraldo. Espero que tenha sido um menino feliz. Ziraldo Alves Pinto, mais conhecido como Ziraldo, nasceu no dia 24 de outubro de 1932, na cidade de Caratinga, interior de Minas Gerais. Seus pais eram Geraldo Moreira Alves Pinto e Zizinha Alves Pinto. O seu nome, meio incomum, é o resultado da mistura do nome de seus pais, Zizinha e Geraldo, que juntos ficou Ziraldo. Pra você ver, provavelmente o único caso de misturar os nomes dos pais pra botar no filho que deu certo na história. Membro de uma família humilde e alegre, Ziraldo teve uma infância tranquila e alegre com seus pais e seus irmãos na cidadezinha de Caratinga. Desde sempre, o talento de Ziraldo para desenhar floresceu. Aos 6 anos de idade, aos 6 anos de idade, teve seu desenho impresso no jornal Folha de Minas, um dos maiores de Minas Gerais daquela época. Segundo ele, já escrevia e desenhava suas próprias histórias em quadrinhos aos 12 anos, e seu primeiro personagem foi o super-herói espacial Capitão Tex. Eu com essa idade estava aprendendo a ferver água ainda, a usar o fogão. Aos 16 anos de idade, sai da sua cidade natal pela primeira vez para trabalhar no Rio de Janeiro e estudar Direito. Se formou como advogado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a famosa UFMG, em 1957, apesar de nunca exercer a profissão. Mas, mesmo antes de se formar, já trabalhava. Aos 16 anos, já ilustrava e escrevia para a revista Coração, onde fazia desenhos para ilustrar os contos encomendados para a revista. Em 1949, quando ainda era menor de idade, publicou sua primeira história em quadrinhos, que foi um conto publicado na revista infantil Cezinho, uma revista coletânea de tirinhas para crianças. Em seguida, se tornou um dos redatores do jornal A Folha de Minas, onde escrevia semanalmente uma coluna de humor. Trabalhou lá de 1954 até 1957. Por volta dessa época, Ziraldo, agora um homem feito de 25 anos, mas ainda desconhecido, começava a publicar cartoons nas revistas A Cigarra, de São Paulo, e O Cruzeiro, do Rio de Janeiro. Lá, suas criações aos poucos começam a chamar a atenção de crianças e adultos, com seus personagens cômicos e criativos e sua escrita que, ao mesmo tempo, conseguia ser simples para as crianças e profunda o suficiente para os adultos. O que, aliás, é uma característica fundamental de toda sua obra e o que eu acho de mais incrível no estilo dele de escrever. Você pode pegar qualquer livro, qualquer tirinha dele que as pessoas de todas as idades vão poder ler e gostar. Mesmo aqueles livros que a maioria das pessoas costumam taxar de muito infantis, como Menino Maluquinho ou Flick, você adulto vai poder e pode gostar, porque você vai entender esses livros da maneira diferente que as crianças. É que a literatura dele consegue ter duas dimensões, uma mais alegre e agradável e outra mais velada e sensível. Então qualquer obra dele consegue ser muito polissêmica, consegue ter múltiplos significados. Por isso tá tão boa de ler. E aí quantas vezes você resolve reler aquele livro de novo depois de muitos anos, você descobre que tem um outro significado que você nunca tinha pensado antes. E foi graças a isso que ele conseguiu muita popularidade quando começou a escrever. Personagens que caíram no gosto do público do Brasil dos anos 50, como Jeremias, o Bom, A Turma do Tererê, A Supermãe, todas as tiras que ele começou a escrever e ilustrar completamente sozinho, por volta dessa época, e que se tornaram imagens famosas para a sociedade daquela época. Foi também durante esse tempo que Ziraldo se casou com sua primeira esposa, Vilma Gontijo Alves Pinto, com quem ficou casado de 1958 até sua morte em 2000, quando ela sofreu um infarto. Com ela, Ziraldo teve 3 filhos, Daniela, Antônio e Fabrícia. Então a vida pessoal dele também ia muito bem, muito obrigada. Em 1960, quando sai o primeiro volume da Turma do Tererê, Ziraldo alcança um marco incrível. Ele se torna o autor da primeira revista em quadrinhos, A Cois, feita e publicada totalmente no Brasil, e o autor da primeira história em quadrinhos nacional feita totalmente por uma pessoa só. Tudo nesse gibi era 300% Ziraldo. O texto, a arte, as cores, tudinho. A história foi amada pela criançada, que chegou a ser uma das maiores tiradas da época, e se tornou até mesmo uma série de TV em 2001, com uma temporada de 20 episódios. Infelizmente, como tudo que é bom um dia acaba, a Turma do Tererê foi cancelada em 1964, depois do início da ditadura militar. Sendo um grande opositor da ditadura militar, Ziraldo, junto com alguns outros artistas e jornalistas que conhecia, criaram o periódico O Pasquim, um jornal clandestino que circulava entre as camadas populares do Rio de Janeiro durante o período de domínio militar. Ziraldo, além de fundador, foi também um dos principais redatores do jornal, chegando até mesmo a ser posteriormente o seu diretor. Essa foi a razão mais provável da sua perseguição e prisão pelo governo militar, que aconteceu um dia depois que foi publicado o artigo institucional número 5, o malfadado AI-5,
que permitiu a prisão sem julgamento de muitas pessoas durante a ditadura. Ele foi muito perseguido desde então, sofrendo censuras e ameaças, a tal ponto que, em 2008, mais de 40 anos depois do início do período da ditadura, ele conseguiu ser indenizado pelo governo como compensação por tudo que sofreu durante esse tempo. Na época, ele declarou, gerando muita polêmica, que eu quero que morra quem está me criticando, porque é tudo cagão e não botou o dedo na seringa. Enquanto eu estava xingando Figueiredo e fazendo charge contra todo mundo, eles estavam servindo a ditadura e tomando cafezinho com o Goldberry. Então, qualquer crítica que se quiser em relação ao que está acontecendo conosco, eu estou me lixando. Mas, perseguido e censurado, como todo bom brasileiro, ele nunca desistiu. Continuou fazendo o que fazia de melhor, criando arte com irreverência e humor. Em 1969, criou seu primeiro livro infantil, Flick, um dos seus livros mais famosos, que é a história de uma cor que se sente afastada das outras cores, porque ela não é tão bela ou chamativa como as outras. Apesar das tentativas de perseguição do regime militar, esse livro ainda se tornou um sucesso. E também uma curiosidade interessante, no fim do livro Flicks, é revelado que Flicks é a Lua, e o livro saiu em 1969, o mesmo ano em que Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Como forma de homenagear o evento, Ziraldo deu uma versão especial do livro em inglês para o astronauta, e brincou que um dia ele queria perguntar a ele se a Lua era mesmo cor de Flicks. Eu achei isso tão fofo que vocês não têm noção. No mesmo ano, 1969, Ziraldo ganhou o primeiro de seus muitos prêmios, o Prêmio Nobel Internacional do Humor, e poucos meses depois ganhou o prêmio Merhana Teller, conferido pela Associação Nacional de Imprensa. Esse último ele ganharia novamente em 2004 e 2005 pelos seus trabalhos na área jornalística. Embora ele nunca tenha deixado de produzir tirinhas e história em quadrinhos, a partir de então ele se tornou mais conhecido como escritor de livros infantis. Mas ele produziu muito mais do que isso. Ele foi um artista plástico, pintor, caricaturista, jornalista e ilustrador. Por exemplo, ele foi o ilustrador da versão original do livro Chapeuzinho Amarelo, o famoso livro infantil de Chico Buarque de Holanda. Mas a sua obra mais famosa, é claro, é O Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho apareceu pela primeira vez em 1980, sendo um livro infantil sobre um menino encapetado e bagunceiro. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior que a barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que davam até para abraçar o mundo, e macaquinhos no sótão. Embora nem soubesse o que significava macaquinhos no sótão, ele era um menino impossível. Diz a lenda, e o próprio Ziraldo, que a inspiração para criar o menino surgiu espontaneamente, enquanto ele fazia a barba e falava consigo mesmo olhando no espelho no dia do seu aniversário de 48 anos. Em pouco tempo, esse personagem eclipsou o resto da carreira de Ziraldo, se tornando o personagem mais famoso entre todos que ele criou. Além de ser um sucesso imediato de público e crítica, o livro ganhou o prêmio Jabuti de 1980 e se tornou a obra mais conhecida e mais adaptada de Ziraldo, se tornando filmes, séries, revistas em quadrinhos e desenho animado. Mas, para além do Menino Maluquinho, Ziraldo continuou com a sua carreira de ilustrador e escritor infantil. Durante as décadas de 1980 e 1990, foi o seu ápice como autor. Em 1982, lançou outro dos seus livros mais famosos, O Bichinho da Maçã. Em 1986, lançou O Menino Marrom. Em 1989, como se achasse que não estivesse fazendo o suficiente, lançou 2 livros de uma vez, O Joelho Juvenal e O Menino Quadradinho. Também nesse ano, com o fim declarado da ditadura militar, ele se aliou ao Partido Popular Socialista, ou PPC. Aliás, sempre teve um posicionamento político bem alinhado com a esquerda, antes e depois da ditadura. Quanto à sua carreira como ilustrador, suas imagens se tornaram tão reconhecíveis que foi contratado para muitas produções internacionais, como as revistas Private Eye, da Inglaterra, Fluxus, da França, e Mad, dos Estados Unidos da América. Nos anos 90, ele se empenhou mais em expandir a sua marca mais reconhecível, O Menino Maluquinho. O simpático garotinho com a panela na cabeça virou uma série de histórias em quadrinhos, publicados primeiro pela editora Abril e depois pela editora Globo. Foram publicados mensalmente entre 1989 até 2007. Nesses quadrinhos, foi expandida a Turma do Maluquinho, que ganhou muitos amigos, pai e mãe e um núcleo inteiro para ele interagir e se aventurar. Essas revistas se tornaram um fenômeno entre as crianças dos anos 1990 e 2000, inclusive de mim, tá? Tô me incluindo nessa categoria, entregando a idade aqui. Em 1995, ele lançou um spin-off do Menino Maluquinho, um livro infanto-juvenil chamado Uma Professora Muito Maluquinha, que era sobre uma professora chamada Catarina, que viaja para a capital para se tornar professora. Ela conquista todos os seus novos alunos com seu jeito excêntrico e divertido, mas a sua didática em comum faz que todos os outros achem maluca e irresponsável demais para ser professora. Esse livro foi um sucesso, resultando em um filme baseado na obra lançado no ano seguinte ao lançamento do livro. Isso é que é ser adorado. E por falar em adaptações, você se lembra dessa série? Devagarinho, o menino maluquinho. Isso é uma panela. Pra que venha só seguir devagarinho.
Acho que só quem é da minha época lembra dessa. Essa série se chama O Menino Muito Maluquinho, e foi a primeira adaptação fora do papel do Menino Maluquinho. A série foi produzida e exibida pela TV Brasil, sendo escrita por Karl Hamburger e Anna Mühlert. Essa última é responsável por algumas edições da história em quadrinhos do Menino Maluquinho. Foi dirigida por César Rodrigues e estrelada por Felipe Severo, Pedro Sabac e Fernando Alves Pinto, que interpretaram os três o Menino Maluquinho em idades diferentes. O Felipe interpretou ele aos 5 anos, Pedro aos 10 e Fernando aos 30 anos, respectivamente. Inclusive, uma curiosidade interessante, Fernando Alves Pinto é sobrinho de Ziraldo. Olha aí que legal. Aposto que o Ziraldo devia se orgulhar muito de ver essa família tão envolvida com seu trabalho. Apesar de ter apenas uma temporada de 26 episódios, a série foi um grande sucesso. Teve uma boa audiência durante a sua exibição, chegando a ser reprisada na TV Brasil por 6 anos depois de ser cancelada. A série também foi um sucesso lá de fora do Brasil, sendo exibida na Disney Channel e até mesmo ganhando prêmios na gringa. O Menino Maluquinho ganhou o Prêmio Japão NHK de 2006 e foi indicado para o Prêmio Emmy de 2007 como melhor programa internacional infanto-juvenil. Durante a década de 2000, além das adaptações do Menino Maluquinho, ele também prosseguiu a escrever seus livros infantis. Lançou Os 10 Amigos, em 2001, Menina Nina, em 2002, O Menino e Seu Amigo, 2003, O Menino da Lua, em 2006 e A Menina das Estrelas, em 2007, só para citar alguns. Ele publicava livros como quem catava fruta na feira, não é possível. Em 2005, para comemorar o aniversário de 25 anos do Menino Maluquinho, foi lançada uma revista especial, onde o Menino Maluquinho é desenhado por outros 25 artistas e cartunistas brasileiros famosos, como Maurício de Souza e Laerte. Nessa mesma época, em 2005, o cartunista filiou-se ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e até mesmo desenhou a logo do partido, esse solzinho com a carinha no estilo característico dele. Em 2008, ele ganhou o Prêmio Ibero-Americano de Humor Gráfico da Espanha, pelas suas tiras. Agora uma coisa engraçada. Em 2012, ele desfilou num carro alegórico na Sapucaí, pela Escola de Samba Tradição. Eu só acho essa imagem maravilhosa. Em 2013, ele se casou novamente, dessa vez com Márcia Martins, em uma cerimônia privada apenas com eles e as suas famílias. No mesmo ano, depois de uma viagem até a Alemanha, Ziraldo teve um infarto leve, que o fez passar por uma cirurgia. Desde então, ele passou a viver cada vez mais recluso e afastado do público, dando poucas entrevistas e se afastando de trabalhar com a televisão. Esse hábito foi ainda mais intensificado depois que sofreu um AVC em 2018, que o levou a ficar internado em estado grave no hospital. Isso o deixou com a saúde cada vez mais debilitada, sofrendo outros 2 AVCs nos anos seguintes. Se tornando cada vez mais fraco e frágil, ele praticamente parou de sair de casa. Segundo a família dele, nos últimos meses da sua vida, Ziraldo passava cada vez mais tempo acamado e dependendo de sondas para comer e ir ao banheiro. Finalmente, ele faleceu dia 6 de abril desse ano, por volta das 3 horas da tarde, enquanto dormia. Ele faleceu, mas deixou um grande legado para trás. Seus livros venderam mais de 10 milhões de exemplares e foram publicados em vários idiomas. Suas histórias foram adaptadas para teatro e cinema, animações e brinquedos, e ele inspirou muitos sonhos. E com certeza representou muitas crianças quando ele disse, e foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele tinha sido, era um menino feliz. Esse vídeo foi uma pequena homenagem para um artista muito importante para mim. Espero que tenham gostado. Você vai fazer muita falta, Sr. Ziraldo. Mas eu agradeço por você ter sido capaz de pôr na tela todos os motivos que me fizeram te amar. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreva e compartilhe como sempre. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã. E eu acho que eu te vejo semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Moça Nerd Desliga. Tchauzinho!